Existe uma ideia que atravessa culturas, épocas e sistemas de pensamento, mas que raramente é ensinada de forma direta. Não porque seja proibida, mas porque muda completamente a forma como alguém se posiciona diante da própria vida. O chamado princípio do espelho não é um truque, nem uma promessa de atalhos. É uma observação profunda sobre como a realidade responde, de forma quase impessoal, ao estado interno de quem a experimenta. E talvez seja exatamente por isso que certos grupos altamente conscientes sempre entenderam isso cedo demais. Enquanto a maioria passa a vida inteira tentando mudar o mundo sem perceber onde a origem de tudo realmente está. Desde cedo somos condicionados a interpretar a vida como algo que nos acontece. As situações surgem, as pessoas agem, os eventos se repetem, e nossa mente busca culpados, causas externas, explicações lineares. Quando algo não flui, a tendência é reagir, ajustar estratégias, forçar resultados. Mas há um ponto cego nesse processo. Algo sutil, silencioso, que raramente entra na conversa. A possibilidade de que a realidade não esteja nos desafiando, premiando ou punindo, mas apenas refletindo, com precisão quase matemática, aquilo que sustentamos internamente como verdadeiro. O princípio do espelho parte de uma premissa desconfortável. Aquilo que se repete na sua vida não é aleatório. Padrões emocionais, conflitos recorrentes, limitações que parecem mudar de forma mas não de essência. Tudo isso funciona como um retorno constante de informações. A vida, nesse sentido, age como um sistema de feedback. Não para julgar, mas para mostrar. Não para testar, mas para revelar. E quanto mais alguém luta contra o reflexo sem questionar a fonte, mais exaustivo o processo se torna. Pessoas com alto nível de consciência entendem cedo que não vale a pena tentar controlar cada detalhe externo. Elas observam tendências, não eventos isolados. Prestam atenção nas próprias reações, não apenas nas circunstâncias. Porque sabem que a forma como interpretam o que acontece diz mais sobre o estado interno delas do que sobre o mundo em si. Isso não é passividade. Pelo contrário, é um tipo de responsabilidade rara, que desloca o poder do acaso para a percepção. Quando alguém acredita, mesmo que inconscientemente, que a vida é dura, competitiva ou escassa, essa crença passa a moldar decisões, escolhas e respostas emocionais. O corpo se tensiona, a mente se antecipa, as relações se organizam em torno da defesa. E o que volta como experiência externa tende a confirmar exatamente isso. Não porque o mundo conspira, mas porque o sistema responde ao sinal dominante que está sendo emitido. O espelho não cria a imagem, ele apenas devolve. Há um detalhe importante que quase ninguém menciona: mudar o estado interno não gera resultados imediatos. Existe um intervalo, um eco. A realidade atual, em muitos aspectos, é resultado de padrões antigos que ainda estão em movimento. Quem não entende isso costuma desistir cedo. Muda o pensamento por alguns dias, observa que o cenário externo continua igual e conclui que nada funciona. Mas o espelho não opera em tempo real. Ele trabalha com consistência, não com urgência. Grupos altamente treinados em estratégia, liderança ou desenvolvimento humano compreendem esse atraso como parte do processo. Eles sabem sustentar um novo posicionamento interno mesmo quando o ambiente ainda reflete o antigo. Isso exige maturidade emocional. Exige silêncio interno. Exige não negociar com a primeira evidência contrária. É aqui que a maioria se perde. Não por falta de capacidade, mas por impaciência. O que raramente é ensinado é que o espelho mais fiel da sua realidade não são os eventos extremos, mas as micro-reações diárias. Aquela irritação automática. A expectativa de decepção. O impulso de se justificar. Esses movimentos internos são programas ativos, rodando em segundo plano. E a vida responde a eles com precisão cirúrgica. Não para expor, mas para oferecer a chance de atualização. Quando alguém começa a observar a própria experiência dessa forma, algo muda silenciosamente. O foco deixa de ser, como faço isso parar? E passa a ser, o que isso está mostrando sobre mim agora? Essa simples mudança de pergunta altera completamente o jogo, porque desloca a atenção do controle externo para a leitura interna. E leitura gera escolha gera direção. O princípio do espelho também desmonta a ideia de que o futuro é algo distante, que depende apenas do tempo passar. O futuro, nesse modelo, é um estado interno ainda não estabilizado. Quando a frequência emocional e mental muda de forma consistente, o que chamamos de futuro começa a se aproximar naturalmente. Não como um evento mágico, mas como uma consequência lógica. O tempo, nesse contexto, é apenas a medida da transição entre estados. Há uma razão pela qual pessoas que parecem inabaláveis costumam influenciar ambientes inteiros sem esforço.
Não é carisma superficial. É coerência interna. Quando alguém sustenta um estado claro, regulado e alinhado, outros tendem a se ajustar. Sistemas entram em ressonância. Isso não é misticismo. É observável. O sinal mais estável tende a organizar o campo ao redor. Talvez o aspecto mais mal compreendido do princípio do espelho seja a relação com desafios e dores antigas. Em vez de serem obstáculos ao crescimento, eles funcionam como indicadores do currículo interno que ainda está ativo. Aquilo que incomoda aponta para algo que pede integração. Aquilo que se repete pede consciência. Não como punição, mas como convite. Um convite que pode ser ignorado, mas que não desaparece enquanto não é visto. O que certos círculos sempre souberam é que não se trata de controlar pensamentos positivos, nem de negar emoções difíceis. Trata-se de desenvolver percepção suficiente para não se confundir com o reflexo. Ver a imagem, entender a mensagem e ajustar a fonte. Esse é um trabalho silencioso. Sem aplausos. Sem atalhos. Mas profundamente transformador. No fim, o princípio do espelho não promete uma vida sem desafios. Ele oferece algo mais sutil e mais poderoso: clareza. A clareza de saber que nada está acontecendo contra você. A clareza de perceber que cada experiência carrega uma informação precisa sobre o seu estado atual. E a clareza de entender que quando a fonte muda de forma consistente, o reflexo inevitavelmente acompanha. Talvez a pergunta mais honesta não seja como mudar a realidade. Mas quanto tempo você ainda pretende negociar com um reflexo que está apenas sendo fiel ao que foi emitido até agora? Porque o espelho não tem opinião. Ele apenas responde. E continua respondendo com paciência absoluta até que algo em você decida, de fato, se reorganizar.